Olha só, gente, eu aprendi com os meus erros do passado e comecei fazendo uma peça piloto dessa vez. Olha que maravilha! No vídeo de hoje Caralho, já começou. No vídeo de hoje vamos finalmente começar os projetos de Halloween e vamos usar malha, que da última vez que eu fiz não deu muito certo, mas eu aprendi com os meus erros. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer o molde, porque dessa vez é um molde diferente. Eu quero fazer uma manga que chama manga raglan, que é esse tipo de detalhe que dá. E eu nunca tinha feito. E como eu já aprendi com os meus erros do passado, vamos fazer um teste antes. Então eu fiz um molde e eu não mostrei como eu fiz o molde, porque eu usei um tutorial de uma outra pessoa, vou deixar o link aqui embaixo, que eu achei extremamente útil e muito explicativo, me ajudou muito. E aí eu comecei a fazer uma peça piloto, rapaz. Olha aqui, olha só. Ai, ai. Eu usei moletom que tinha aqui em casa, de umas pernas de calça que o João pediu pra eu cortar. E eu gostei de como é que ficou o protótipo. Eu não tava dando nada. Eu falei assim, vou só fazer aqui pra ver como é que vai ficar. E pior que ficou legal. E aí, a gola eu achei que não ia passar na minha cabeça. Passou, ficou certa. Então, como eu vou precisar para fazer o vestido de gola alta, eu acho que desse jeito aqui vai dar bom. Eu só vou diminuir um pouquinho para poder subir a outra gola, porque eu tô sentindo que tá pegando aqui. Mas. E também ficou muito curta, né? Porque o molde eu deixei um pouco curto demais. E então, a manga eu acho que ficou um tamanho bom, né? O comprimento aqui, eu queria 3/4 mesmo. E a partir daqui eu vou fazer aquele detalhe que eu tava em dúvida se eu fazia só listrado com outra cor ou se eu fazia as cobrinhas penduradinhas. Eu acho que eu vou fazer as cobrinhas penduradinhas que vai dar um tchan, vai ficar legal. E aí tem que aumentar o molde base, no caso, que ele ficou totalmente diferente. Ele ficou um negócio bem estranho, assim, ó. Pra vocês terem uma noção, essa é a manga e esses são os corpinhos. O corpinho da frente e o corpinho das costas. Para ficar tudo mais fácil, eu já deixei sinalizado o que é o que. E aí, fazendo esse protótipo, eu acho que eu vou tentar melhorar ele um pouco mais, porque eu gostei de como é que ficou. Ele ficou legal, cara. Ele ficou um negócio diferente. Aí, para eu completar aqui embaixo, eu não tenho mais o cinza desse aqui. Eu só tenho cinza mais escuro ainda. Aqui, ó. Aí eu não sei, eu vou fazer um Frankenstein, entendeu? Um negócio assim, pá. E ficou quente, rapaz, ficou quente. Não ia esperar menos do que o moletom, né? Mas é isso. Fiz o teste, vou mudar só algumas coisinhas. Daí eu vou começar cortando no tecido marrom. Pra quem não lembra, vou deixar aqui do lado. O vestido inteiro vai ser marrom. As mangas serão pretas. E aí vai ter a aranha aqui também, que vai ser preta. E aí eu comprei o branco também para fazer o listrado da gola e o listrado da cobrinha aqui. A cobrinha não é branca. A cobrinha é bege. Nossa, mas aí eu não vou poder usar aquele amarelo ali. Finge que a gente não sabe que a cobrinha é bege e eu vou usar branco. Confesso que eu estou um pouco nervosa, como na maioria dos projetos que eu vou começar, mas é por causa da combinação de cores. Vai dar certo. Não é um vestido que eu queira usar sempre. Claro, se eu puder usar sempre, vai ser um negócio muito legal. Vamos começar. Uma rápida atualização. Eu só coloquei assim por cima pra ver como é que ia ficar a manga. E até que eu gostei da combinação de marrom e preto. E aí tá logicamente aberto. Porém, já vou ter que fazer algumas alterações. Porque aí aqui ainda tá muito largo. Mesmo segurando aqui, dá pra ver que tá sobrando.
E aqui vai ficar certinho, aparentemente. A manga ficou num tamanho bom. A manga vai ficar num tamanho show. E aí eu vou ter que arrumar só a lateral aqui, pra cintura mais. E o comprimento, porque ficou muito longo. Ele tá passando no meu joelho. Acho que não dá pra ver. E assim, pior que eu gostei do camisetão, assim, ficou legal, né? Ele aberto assim. Mas não é agora a ideia. Isso aqui pode ser outro projeto. O que eu tô um pouco só aflita é porque essa malha ela é muito fininha. Bem fininha mesmo. Ó. Ela não chega a ser transparente, mas ela tá bem fininha. Diferente. Cadê? Aqui. Diferente de um outro vestido que eu tenho, que não é malha canelada, mas ele tem... Dá pra sentir que ele tem um pouco mais de estrutura, tá vendo? Ele não cai igual esse aqui, ele cai reto. Então, talvez fique uma modelagem um pouco estranha se ficar muito apertadinho, né? Vou modelar aqui, ó. Porque daí vai marcar legal. Tá marcando até meu umbigo. Olha aqui. Não sei. Mas vamos seguir. Até o momento ficou bom. Aí eu arrumei o decote da peça piloto. Ficou legal. E até aqui, ó, olhando assim, nem parece que precisa de acabamento. Mas eu vou fazer, né, logicamente. E vamos continuar. Olhando assim, parece que eu nem cortei modelado, mas cortei sim, ó. Enfim. Ó, eu não quero ninguém nos comentários dando risada de como é que ficou a primeira parte. A única coisa que eu desenhei no molde foi a manga e um corpinho minúsculo. Porque o teste que eu fiz ali, vocês viram, deu aqui assim, né? Então eu tive que fazer uma gambiarra, que eu coloquei um vestido por baixo de onde estava o molde, para eu conseguir desenhar a silhueta, que é esse vestido aqui, ó. Que a ideia era pegar essa curva aqui do vestido e encaixar o resto do molde aqui por cima para eu conseguir fazer esse desenho. Para não ficar também um molde gigantesco de um papel muito grande. E aí, tá, digamos que ficou um pouco sem modelagem. Ele ficou largo aqui na cintura, que ele ficou parecendo reto, mas não tá tão reto, mas é porque o molde que eu tava usando, ele tá no base, então ele tá sem pence nem nada. Então ficou grande aqui, eu vou ter que arrumar tudo isso para ficar rente ao corpo. Eu vou ter que diminuir aqui o comprimento, porque desse tamanho aqui parece um vestido midi, e se eu uso vestido midi, parece que eu tenho 3 vezes menos tamanho, né? Não fica bom. Não fica bom. Vestido midi pra mim não fica bom. Ou tem que ser vestidinho assim, curtinho, ou tem que ser vestido longo. Porque senão, no meio termo, eu fico menor ainda. E aí, a manga também, tô pensando em diminuir um pouco mais. Aqui, ó. Ela vai diminuir um pouco mais. Porque ainda vai vir aquelas cobrinhas que eu quero fazer. Então, se eu fizer aqui desse tamanho mais ou menos, e colocar as cobrinhas penduradas, vai ficar bom o tamanho. E aí, por enquanto é isso. Fiz uma camisola, basicamente. Ficou uma camisola. Aí esse excesso de tecido aqui, ó, vai sumir porque eu vou arrumar aqui na lateral pra ajustar. E aí some esse tanto de tecido que ficou aqui. Eu até que gostei de como eu fiz a manga. Na verdade, eu gostei de como é que ficou. Se fosse pra fazer uma blusa, já estaria ótimo, porque ela não tá me apertando e tá bem confortável. Aí eu só faria o acabamento aqui na gola. Porém, como é um vestido, eu vou ter que fazer esses ajustes, porque o vestido largo fica feio. E a ideia é usar aquele cintinho de aranha que vai ter as 4 patinhas saindo de cada lado. E daí não dá pra deixar assim. Eu até tentei, eu até coloquei um cinto pra ver como é que ia ficar, tipo, o cinto aqui assim no meio, sabe? E aqui jogado. Ficou legal. Mas como a ideia não é essa, aí não vai dar certo deixar ele assim. Então agora eu vou ajustar aqui do lado, ajustar a manga e cortar aqui também, né? Além de diminuir o tamanho, fazer aquele assimétrico. Agora dá pra entender melhor como é que vai ficar. Por enquanto é isso. Voltamos daqui a pouco. Na verdade, parando pra pensar aqui agora, eu tô querendo fazer um negócio diferente nesse vestido, porque eu tô achando ele muito simples. Mais do que o que eu vou fazer nele. Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa, tá estranho. Então, que eu pensei, como está sobrando tecido dos lados e eu preciso modelar ele, eu vou fazer alguns cortes.
aqui eu fiz num vestido que eu fiz uma vez de protótipo pra testar mesmo a modelagem e ficou todo estranho porque eu usei tricoline em vez de uma outra marca. E aí ele não ficou muito legal. Mas a ideia é a seguinte, eu só preciso achar onde que eu fiz ele aqui. Eu tinha feito esse desenho aqui, desse vestido aqui, ó, foca meninas, esse aqui. Tá vendo que ele tem vários recortes? Ele tem 3 partes, porque essas duas são da mesma cor, essa aqui é uma só. E aqui também tem uma divisão. Então eu vou fazer o seguinte. Aí o desenho dele cortado fica assim, ó. Eu tenho todos esses moldes aqui, porque ficou mais fácil de eu desenhar assim separado para eu entender o que eu tinha que fazer de molde e interpretar. Então, como o meu já tá na base, eu vou tentar fazer uma costura no meio. Eu não vou cortar ele, né? Eu não vou abrir ele de uma vez e juntar de novo. Eu só vou fazer a pencinha que eu preciso. Foi tofu. Mas aí vai dar esse negócio diferente que eu tô querendo, entendeu? Esse negócio a mais. Porque eu tô sentindo que tá simples. E tem também a, a, a caída, entendeu? O assimétrico. Em vez de ele ficar só reto assim, sem nada, né? Que é a ideia, e ter aqui o desenho, ele vai ter alguns cortes a mais e também vai ter a simetria que eu quero. Aqui a simetria, na verdade, está diferente. Mas nada impede. Aí essa costura aqui no meio vai dar na onde está o bico aqui. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, né? E vamos lá, eu vou testar. Se não der certo, meu Deus, eu desfaço a costura e arrumo só dos lados. Mas eu acho que isso vai dar um tchan a mais que precisa nesse vestido. Pô, acabou de acontecer um negócio aqui que nunca me aconteceu antes. Eu guardo os meus retalhos pequenininhos de tecido num papelão assim, né? E aí no final eu ponho um alfinetinho. E quando eu fui pegar isso aqui, simplesmente o alfinete que tava aqui oxidou de uma forma que ele partiu ao meio. E aí o meu tecido inteiro tá com essas marquinhas aqui, ó. Assim. Eu não sei o que rolou. Olha aqui como é que ficou o alfinete. Ele é um desses aqui, meu, que eu uso, que tem a cabeça de vidro. Que daí eu posso passar e não acontece nada. Oh, meu Deus, ele é assim. E aí ele simplesmente tava assim, oxidado inteiro. E ele quebrou no meio. Eu não sei o que rolou. Essa sacola não pega umidade. O tecido tá seco, não tem nada mofado nele. Se tivesse úmido é foda. Úmido, ia tá com mancha de mofo. Mas não tem. Só simplesmente o alfinete que fez isso. Ficou desse jeito. E o tecido inteiro tá assim. Vocês viram que o intervalo aqui de um para outro foi maior, né? É porque realmente eu demorei um pouquinho mais para fazer isso aqui, porque eu tô trabalhando, graças a Deus. E aí eu demandei um pouco mais de tempo no trabalho, logicamente, faz sentido. E aí a costura ficou para depois. Agora que eu dei uma pausa, resolvi vir mostrar pra vocês como é que tá ficando. Algumas mudanças aconteceram. Foi normal acontecer, né? Eu consegui colocar o viés embaixo e ficou o rosa certinho que eu queria. E o que foi melhor ainda, que esse viés aqui eu usei um que eu já tinha guardado aqui. Ah, tá ali em cima. Que eu já tinha guardado aqui. E ele é uma sarja. Então ele tem elastano e ele estica. Não precisei nem fazer no viés. Ficou maravilhoso. Aí o corte dele também está diferente. Não tá de um lado só. Tá duas pontas. Essa parte eu gostei muito. Mas é porque eu fiz um erro na hora de fazer as penças. Ah, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer a costura no meio? Fiz a costura no meio. Ficou bom. E aí, a gola, eu cortei o listradinho. Ficou legal, tá? Eu gostei, achei promissor. Porém, eu não coloquei ela inteira. Tá vendo aqui? Porque eu calculei errado o tamanho dessa tira. E aí, na hora que eu fui alfinetar aqui pra ver como é que ia ficar, pensei assim, eu acho que não vai dar pra fazer inteiro. Vamos fazer uma golinha, então. Aí ficou simplesmente uma golinha listrada. Eu errei, eu mirei num negócio, acertei no outro que ficou melhor ainda. E ficou uma combinação legal. Olha aqui, ó. Preto e branco, rosa, marrom, preto. E ainda vai ter o listrado da manga. Isso aqui vai ficar do caralho. Eu vou fazer agora as listras pra poder colocar aqui na manga. E depois vai faltar só a aranha.
que é um cinto ali, né? Um enfeite bonitinho. Aqui eu tô mostrando a frente e o avesso, que deu bastante diferença na hora que passa com o ferro e ficou muito bom. Aí eu fiz marcações de 4 centímetros, deixei 1 centímetro de espaço e marquei de novo, que é onde eu vou costurar. Algumas atualizações sobre o vestido e mais mudanças. Ó, eu falei pra vocês que a gola tinha mudado, realmente mudou, porque eu não consegui fazer ela assim no início, que era a ideia, né, fazer gola alta, porque essa faixa que eu costurei ficou pequena. E na hora que eu alfinetei ela aqui, ela ficou assim, uma gola polo. Por que eu não deixei a gola polo então? Ah, eu deixei a gola polo. Ficou até mais legal. E aí aqui eu tava sentindo que tava meio vazio, porque a gola não chega até o final do V aqui, né? E aí eu deixei uma das fitinhas que tava no braço aqui pra formar tipo um lacinho. Gostei de como ficou. Aí eu vou só costurar. E aí também tivemos alguns adendos. Porque eu falei que eu queria fazer metade da manga e o resto aqui penduradinho, né? Só que na hora que eu vesti não ficou legal. Eu vou diminuir mais ainda a manga. Porque eu diminui um pouco. Eu tirei acho que 5 centímetros. Mas eu tô sentindo ainda que tá muito longa. Ela tá aqui assim, ó. E como eu vou colocar mais detalhe, ela vai quase ficar manga longa. Então eu vou diminuir mais. Acho que agora eu vou tirar uns 10 centímetros, um tanto assim mesmo. E aí isso aqui eu vou manter tiras, porém eu vou passar depois um punho aqui embaixo. E daí na hora que eu vestir é como se eu tivesse colocando uma manga toda vazada, entendeu? E aí dá o efeito que eu quero. Eu até ia fazer de uma vez, a manga completa, né? Sem ser assim em tirinhas. Mas aí eu acho que vai ficar muito quente. Então eu vou fazer desse jeito as tirinhas na manga menor e colocar um punho embaixo para ficar parado. Fazer o detalhe do lacinho, porque tá só aqui com alfinete. E aqui agora dá pra ver melhor, né? Falando pra vocês que eu tinha feito dois bicos. Eu fiz um bico aqui e atrás também tem um, ó. Que ele é o contrário. Eu achei que ficou muito legal. Na verdade, eu vou explicar por que eu fiz isso aqui. Eu falei pra vocês que eu ia arrumar a cintura dele, né? E eu fiz essas costuras aqui, diminuindo o tanto que precisava. No final nem dá pra aparecer muito, mas tem uma costura dos dois lados. E aí uma delas aqui da frente acaba certinho no bico. Era pra acabar pelo menos, né? Só que a de trás eu ia fazer do mesmo lado, mas aqui essa costura não ia acabar no bico. Ia acabar muito na lateral, porque ela ficou mais pra lateral mesmo. E essa aqui também. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o bico nessa costura aqui. Porque daí ele bateu certinho. Porque lá na outra não tava batendo. E aí ficou dois bicos assim. Eu gostei de como é que ficou. No corpo ele ficou legal. Não ficou desconfortável, não sobe muito. E agora é só fazer essas mudanças mesmo. Na verdade, primeiro eu vou fazer mais tirinhas, que eu acho que dá o tanto que eu tenho aqui. Eu tenho mais isso aqui de branco e mais isso aqui de tecido preto, que dá pra fazer. E aí, caso não dê pra fazer aranha, eu tenho mais um pouquinho de preto, uns retalhos guardados. Que a aranha não vai ser muita coisa mesmo. E caso não dê pra fazer ela, eu vou ficar um pouco triste. Porque ela que vai ser o toque final aqui no negócio. Eu testei colocar um cinto, só pra fazer uma graça, e realmente fica bonito. Mas a ideia é que seja no formato de aranha, né? Porque é o único elemento do bicho que eu ainda não consegui encaixar aqui, porque fica estranho. Mas fica legal também, com o cinto normal, mas eu queria que fosse uma aranha. Então a gente vai fazer uma aranha, se sobrar tecido. Ô, gente, perdão o vacilo, eu não gravei mais nada do processo de fazendo as tirinhas e a manga, porque tava insuportável, insalubre. Por que que eu invento essas coisas pra minha cabeça? Mas o resultado ficou muito bom. Eu terminei tudo, desde o lacinho até as mangas, o punho,
Aí não sei se eu gostei dessa aranha. Eu acho que ela tá um pouco estranha, destoando. Acho que porque ela ficou de uma cor só, entendeu? Não tem um detalhe diferente. Mas eu vou tentar improvisar. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.